Bom dia, senhora. Bom dia. Bom dia, bom dia. Certo, né? Bom dia, senhora. Bom dia. Bom dia, bom dia. Quem é o Timóteo, né? Falou bom dia no chat. Pietra, eu vi, a sua nota apareceu lá, que a senhora tinha mandado um dia antes da noite, né? Eu vi lá o horário que você tinha mandado, por isso que eu não tinha visto ainda, porque você mandou à noite. Eu mudei lá no portal. Eu mandei várias vezes, aí eu acho que foi a vez que foi para você. Deve ter sido. Bom, pessoal, teve pessoas que ficaram de recuperação. Então, eu vou pedir para vocês ficarem de olho lá no e-mail pessoal de vocês, lá da Agenda Edu, que eu enviei lá, tá? Eu enviei no particular de cada um quem está de recuperação. Então, se vocês não atingiram a média lá no portal, corre lá que deve ter recuperação para vocês fazerem. Olhem no e-mail pessoal de cada um, certo? Se bem que essa sala só, acho que teve um aluno. A Bianca tem entrado nas aulas? Eu acho que sim, senhora, às vezes. Às vezes. É que ela deixou 3 atividades sem fazer, a média dela ficou baixa. Ela não ficou de recuperação, porém ela está com uma média baixa, porque está faltando a semana 6, 9 e 10 que ela não me enviou. Aí eu não consigo dar uma média alta para ela, né? Ela ficou com média baixa. Queria que ela entrasse lá e me enviasse para eu poder mudar a média dela. Ela não ficou de recuperação, mas tá com média meio baixa, certo? Bom, galerinha, é o seguinte, eu entrei lá no portal, ó, vi que um monte de gente, ó, tá vendo? Tá faltando me entregar as 2 primeiras semanas. Então, quem ainda não fez semana 1 e 2, corre lá para fazer, não deixe acumular. Porque quanto mais vocês demoram, vocês vão esquecendo o conteúdo. O certo seria o quê? Seria vocês fazerem na semana da live, que aí vocês estão com a cuca fresca e vocês conseguem fazer melhor, certo? Então, avisem a galerinha no grupo aí da sala, quem ainda não fez as atividades, não deixar acumular, certo? E quem, avisa também, por favor, no grupo da sala, quem ficou com média abaixo, dá uma olhadinha no e-mail pessoal para fazer a recuperação, certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre ângulos formados por feixes de retas paralelas cortadas por uma transversal. Página 18 da apostila de vocês. Então, peguem aí a apostila na página 18, certo? Então, vamos lá. Observe o mapa a seguir e responda. Então, nós temos um mapa aqui, que é o mapa de uma cidade, certo? Um GPS. Aqui nós temos a rua Gomes de Carvalho, Cardoso de Melo, rua Nova Cidade, rua Alvorada, rua Casa do Autor, rua Catá, Carmontelli e Júlio Diniz. E rua Búgio, aqui embaixo. Bom, ele está falando assim, ó, qual é a posição relativa entre as ruas Gomes de Carvalho e a Avenida Doutor Cardoso de Melo? Então, se a gente observar aqui, ó, essas duas ruas aqui, ó, elas estão formando o quê? Lembre-se, ó, o nosso tema da aula de hoje. O que elas estão formando isso aqui, ó? Retas paralelas? Isso, João, retas paralelas ou vias paralelas, né? No caso aqui é vias porque nós estamos falando em rua, certo? Então, elas são vias paralelas, ó, uma do ladinho da outra. Elas nunca vão se cruzarem, certo? Então, elas são vias são paralelas. Agora, na letra B, ele fala a Rua Alvorada, ó.
A Rua Alvorada é essa daqui, ó. Essa rua aqui. Essa é a Alvorada. Em relação à Rua Gomes de Carvalho, ó, que é essa daqui, e a Rua Doutor Cardoso de Melo, que é essa daqui, o que essa rua representa em relação a essas outras duas vias aqui? Olha o tema da nossa aula de hoje. E aí? Essa rua aqui, em relação às outras duas paralelas. Perpendicular, senhora? Perpendicular não seria, porque perpendicular, Giovana, ela fica assim, ó, ela forma uma cruz e forma ângulos de 90 graus. Aqui ela não tá formando ângulo de 90, ó. Olha o tema da nossa aula. E aí? Professora, não sei se está certo, mas você falou que é pelo tema da aula. É uma reta paralela cortada por um transversal? Isso, a Rua Alvorada é uma transversal, ela tá cortando as duas paralelas, ó. Exatamente. Essa aqui, a Rua Alvorada, é uma via transversal que corta as duas vias paralelas. Exatamente, ó. A Rua Alvorada é uma transversal que corta as duas vias mencionadas aí, que é a Gomes e a Cardoso. Muito bem. Então, observem aqui, ó, a representação geométrica delas, ó. Então, nós temos a Rua Gomes de Carvalho, que é essa reta em azul, a Avenida Cardoso de Melo, essa outra reta em azul, e essa transversal aqui, ó, que é a Rua Alvorada, certo? Observem que eu tenho quatro, ó, ele fala quantos ângulos a Rua Alvorada formou com a Gomes de Carvalho e com a Cardoso de Melo, quais são? Então, ó, a Rua Alvorada com a Gomes formou 4 ângulos, que são eles, o A, o B, o C e o D, e a Rua Alvorada com a Cardoso, ó, formou mais 4 ângulos, que é o E, o F, o G e o H, certo? Então, ó, nós temos aí os 8 ângulos, os quatro primeiros e os 4 últimos aí, certo? Então, formou aqui 4 ângulos e depois mais 4 ângulos, que são esses daqui embaixo. Agora, pessoal, quem tem transferidor aí vai medir o ângulo A, vai medir o ângulo B, vai medir o ângulo C, o ângulo D, o ângulo E, o F, o G e o H. Vocês vão medir quanto o transferidor, quanto cada um desses tem. Mas vou dar uma dica para vocês. Como eles são ângulos opostos pelo vértice, quando um está de frente ao outro, eles têm a mesma medida. Então, basta você medir quanto que vale o A e quanto que vale o B, que você já vai descobrir todos os outros. Por quê? Porque o ângulo B e C são mesma medida, A e D mesma medida, E e H mesma medida, F e G a mesma medida. Ou seja, esses dois e esses dois têm a mesma medida. Vou pegar outra cor aqui. Assim como o A e o D, e o E e o H têm a mesma medida. Certo? Se eles têm a mesma medida, só basta eu medir quanto que vale o A e o B. Então, eu quero que alguém aí que mediu o A e o B me falem quanto que vocês acharam que vale o A e quanto que acharam que vale o B. Alguém mediu o transferidor aí? Lembre-se, coloca o transferidor, o 0 aqui nessa reta e o azul, ó, vocês vão olhar lá onde a abertura, onde a reta azul está batendo no seu compasso, ou no seu transferidor e ver quanto é que mede aqui. Tudo bem? Encontraram aí? Uhum. Quanto que vale? Pessoal? Eu não sei se tá certo. Quanto você achou, Pedro? No B eu achei 85. Quanto? 85? 85? Ah, não, olha, ele é menor que 30 graus. O B? O B tem mais de 100.
180, né, professora? O A e o B junto tem que dar 180, a soma dos dois. É meia volta, Cada ó. ângulo é 90, né, senhora? Não, 90 é se eu tivesse uma reta paralela aqui, ó, e seria 90 para cada. Assim seria 90. Mas aqui nós não O A é temos. 40? Oi? O A é 40 ou 45? Ah, eu não sei, Sora. Mede aí, gente, cadê o compasso? Compasso não, transferidor, perdão. Oh, meu Deus. Transferidor, coloca o transferidor ali, ó, aquela retinha, aquela pontinha aqui, o zero tem que ficar em cima dessa linha aqui, laranja, e aí vocês medem aqui, ó. Professora, o A é 40. Isso, ó, o A é 40. Se o A é 40, presta atenção, se o A é 40 e o B, a soma do A com o B tem que dar 180, quanto que vai valer o B? 140. 140. Então, pronto, ó, já descobriu o ângulo de todos. O A é igual ao D, então o D vai valer 40. O E vai valer 40, que está na mesma posição do A. O H também vai valer 40, porque está na mesma posição. Eles são opostos pelos vértices, têm mesmos valores, ó. Então, aqui, ó, de frente ao B, eu tenho o C, que vai ser 140. Ó. Aqui o F, que está na posição do B, vai ser também, ó, 140. E aqui o G, que está na posição do C, ó, também vai ser 140. Observem, galerinha, que se eu pegar essa bolinha aqui, ó, que forma 360 graus, e colocar em cima dessa bolinha aqui, que forma 360 graus, ó, eles vão ser ângulos correspondentes, vão ter mesmo valor, um de frente ao outro, um em cima do outro. Se eu pegar essa bolinha e colocar aqui em cima, ó, o B vai ficar em cima do F, o D em cima do H, o C em cima do G, e o A em cima do E. Então, eles têm a mesma medida, certo? Então, o A, se ele vale 40, ó, todos os ângulos correspondentes a eles vai valer 40. O D vale 40, o E e o H vale 40. O resto vai ser tudo 140, que é correspondente ao B de 140. Ó. O B, o C, o F e o G 140, certo? Então, observe aqui, ó, que o A e o G tem que dar 180, ó. O A e o G, que são aqui, ó, esses ângulos de fora, ó, o A com o G, que são os alternos, os ângulos colaterais externos, colaterais externos, ó. O A e o G tem que ser igual a 180. O B e o H, ó, B e H, são também colaterais externos, tem que dar 180 graus. O C e o E, o C e o E, que são colaterais internos, tem que dar 180 graus. E o D e o F, que também são colaterais internos, tem que dar 180 graus, tá? Agora, como eu já disse, ó, A com E é igual, B com F é igual, C com G é igual e o D com H é igual. Tá? Exatamente aqui, ó. Todos eles são iguais, ó. Certo? Tem a mesma medida. Tudo bem aqui nesse exercício? Deu para entender que quando eles são, ó, são ângulos opostos pelo vértice, o que está de frente um ao outro vai ser sempre a mesma medida, ok? Então, vamos lá, ó. O que são ângulos correspondentes? Ângulos correspondentes são aqueles que estão na mesma posição e possuem a mesma medida. Por exemplo, ó, o A com o E está na mesma posição, ó, tá vendo? Mesma posição, eles são correspondentes. O C e o G, ó, mesma posição, correspondentes. O B e o F, ó, na mesma posição, são correspondentes. E o D e o H também são correspondentes. Agora, nós vamos ver o que são ângulos alternos e internos, que eu estava dizendo ali em cima. Ó. Alternos, eles se cruzam dentro das duas retas paralelas. É como se eu tivesse aqui, ó, o C com F e o D com E. Ó, tá vendo? D com E. Eles se cruzam aqui, ó, dentro. Então, esses são alternos internos. Interno é que está dentro.
dentro das retas paralelas, gravem isso. Então, eles se cruzam dentro, aqui, ó, dentro das duas retas, certo? E eles têm também medidas iguais, que eles estão na mesma posição, certo? Já alternos externos, externos é fora, então eles vão se cruzar fora das duas retas paralelas, se cruzam fora, ó. Ó, então eles ficam de fora, ó, o A com o H e esse ângulo aqui, o B com o G, que é esses dois aqui, ó, certo? Então eles se cruzam fora da reta, do lado de fora e não aqui dentro, ó. Esses se cruzam dentro das duas retas, ó, interno é dentro, certo? Eles se cruzavam aqui, esse é fora, externo é fora, então eles vão se cruzar do lado de fora, tudo bem? Também eles vão ter a mesma medida, ó, certo? Agora, o que são colaterais? Colaterais é um do ladinho do outro, porém interno. Então, eles estão dentro. Então, dentro das duas retas paralelas do mesmo lado. Só que agora eles não vão ter a mesma medida. Eles são ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? A medida dos dois tem que dar 180 graus. Então, ângulos suplementares é o que forma um ângulo 180 graus. Então, ó, colaterais, eles estão um do ladinho do outro. Então, esse lado tá e esses dois lados aqui, ó. Então, ó, eu posso dizer que o C e o E, eles são ângulos colaterais internos que formam 180 graus. Por quê? Porque o E aqui, ó, é como se eu estivesse nessa posição aqui, ó, o E. Então, formando aqui, ó, esse E com esse C, ó, eles formam 180 graus. Assim como o D e o F também, ó, porque aqui, ó, é como se eu tivesse um outro E, a posição do F aqui, ó, na mesma posição. F com o D forma 180 graus, que são os ângulos suplementares, certo? Colaterais internos dentro. Agora, eu tenho colaterais, que eles estão um do ladinho do outro, porém fora. Mesma situação, ó. Eu tenho os dois foras aqui, ó, e vou ter os dois foras do outro lado, que seriam esses dois aqui do ladinho, ó, certo? Mas não vou pôr aqui, senão vai me confundir a cabecinha. Então, aqui, de novo, esse G aqui, ó, é como se eu tivesse um G aqui, ó, formando com A 180 graus também. Então, eles são ângulos suplementares aqui, formando 180 graus. Então, a soma dos dois, certo? Então, a soma desses dois aqui é 180 graus, que eles são suplementares também, ó. Como se o H estivesse aqui, ó, do ladinho do B, na mesma posição, tá vendo, ó? Certo? Então, vamos lá. Vamos para alguns exemplos aqui de como resolver agora e encontrar o ângulo. Prestem atenção. Determine o valor das incógnitas desconhecidas. Então, aqui eu vou ter que achar o valor do Y e o valor do X. Eu já sei que o Y e o X mais 3 têm a mesma medida. Por quê? Porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Eles estão de frente um ao outro, portanto, eles têm a mesma medida, certo? Só que, prestem atenção, eu tenho aqui o ângulo 120, ó. O Y não está aqui. Se eu colocar ele aqui, ó, ele vai estar na mesma posição. Então, aqui é como se eu tivesse um Y invisível. Então, eu já sei que esse Y e esse Y, eles estão na mesma posição, eles têm o mesmo valor. Então, eu já sei, ó, que 120 mais o Y tem que dar meia volta. Quanto que vale meia volta aqui? Qual é o valor de meia volta? Ó, 120 graus mais o Y tem que dar quanto aqui? O valor de meia volta. Gente, quanto que vale meia volta que eu acabei de falar aqui? A soma de dois ângulos, somando meia volta. Uma volta inteira é 360 graus. Meia volta é quanto? 180, né? Se meia volta é 180, eu já sei que o Y mais 120 tem que dar 180. Eu já tenho 120. Quanto que falta aqui para 180? É só eu pegar 180 menos 120. Sobra quanto? 60. Sobra 60 graus. Então, eu já descobri que o Y é 60 graus. Ó, ele é 60 graus, que está na posição aqui, ó. Certo? Se ele vale 60 graus, prestem atenção.
O y não é igual a x mais 3 graus? Quanto que vai valer o x aqui, então? Ele tem que valer 60 graus aqui. Eu já tenho 3 graus. Quanto que falta para 60? 57. 57. Então, o x vai valer 57. Então, eu já descobri que o y aqui, ó, o y mais 120, 180, o y valia 60, certo? Se o y é igual a x mais 3 graus, ó, porque eles têm a mesma medida, eles são iguais. Então, eu já sei que esse tem que valer 60 também. Se eu já tenho 3 graus, quanto que falta aí, ó? Falta 57, que é o valor do meu x. Então, eu já descobri que o x vale 57 e o y vale 60. Tudo bem? Deu para entender esse exercício aqui? Sim, senhora. Então, vamos ver esse outro aqui, o B, ó. Aqui, galerinha, não dá para eu descobrir porque eu não tenho posições relativas referente ao 30 graus. Então, o que que eu vou fazer aqui? Neste caso, eu vou construir uma reta paralela auxiliar ao ângulo X aqui. Então, eu vou transformar esse X aqui, ó, em dois ângulos, ó. Passei uma transversal aqui, ó. Vou dar o valor, o RS, ela vai ser a reta T. Pronto. Então, agora, prestem atenção. Agora sim, ó, eu já tenho retas de mesma posição. Ó. Então, eu já tenho aqui, que aqui vale 30. Esse ângulo aqui também vai valer 30, ó, que ele está na mesma posição. Certo? Então, ele vale 30. Vamos supor que esse ângulo aqui seja o ângulo A. Então, eu já descobri que o ângulo A também vale 30 graus. Agora, eu vou pôr o outro como o ângulo B do outro lado, certo? Vou colocar aqui que é como o ângulo B. Ó. Esse aqui, ó, vai ser meu ângulo B. O ângulo B, ele tá na mesma posição, ó, agora de qual ângulo? Do 55, ó. Tá na mesma posição do 55. Então, eu já sei que o ângulo B é 55. Então, eu posso dizer que o meu ângulo X que eu tinha é o valor do A mais o valor do B que eu encontrei aí. Então, somando o valor do A mais o valor do B aqui, eu vou ter quanto? 85. 85, porque eu estou somando os 30 mais os 55. Então, eu já sei que o valor do meu X aí é de 85 graus. Tudo bem? Deu para entender esse aqui, ó? Então, ó, chamei aqui de A de B, descobri que aqui valia 30 e aqui valia 55. São ângulos correspondentes na mesma posição, certo? Portanto, ó, o X era igual a X mais B, a mais B. Se o A valia 30 e o B mais 55, a soma dos dois aí dá 85, que é o valor do meu X. Certo? Deu para entender esse aqui? Galera? Sim, senhora. Vamos lá. Agora aqui, galera, a gente teria que estar lá na escola para fazer isso no GeoGebra lá, tá? Então, se alguém tiver GeoGebra aí na casa de vocês instalado no computador, eu não tenho aqui no meu, certo? Teria que estar lá no laboratório da escola. Aí aqui está ensinando como trabalhar no GeoGebra para fazer essas retas transversais, ó, passo a passo, ó, de como construir uma reta lá, retas paralelas. Observe que lá nós temos vários comandos, ó, inclusive de ângulo. Quando eu desenhei lá as retas e cliquei em cima aqui, ó, ele já automaticamente ele já me dá o valor do ângulo. Lá é automático, lá não precisa de transferidor não. Ele já me dá automaticamente o valor de cada ângulo. Então observe que o C e o B, ó, eles estão na mesma posição, eles têm a mesma medida do ângulo, ó. A partir do momento, se eu pegar essa reta aqui e puxar ela com o mouse para cima ou para baixo, vocês vão ver que a angulação muda, ó. Se eu mudar a posição dessa reta aqui, ó, a angulação começa a mudar. Então, eu começo a passar a ter, ó, os ângulos correspondentes, ó, esse igual a esse, ó, mesma angulação, tá vendo? Então, aí a cada vez que eu vou mudando a retinha aqui, ó, tem também como eu medir todos eles. Observem que opostos pelo vértice, ó, um de frente ao outro, ó, vai ter sempre a mesma medida, ó. Esse vai ser igual a esse e esse vai ser igual a esse, ó, um de frente ao outro, tá vendo? Então, esse vai ser igual a esse e esse vai ser igual a esse. Então, são medidas iguais opostas pelo vértice, certo?
Ó, também lá nós temos como colocar os ângulos coloridinhos, quais deles são de mesma medida. Então, ó, o 66, observe que eu tenho aqui, ó, um de frente ao outro, um de frente ao outro, a mesma posição, ó. O B, que é esse ângulo aqui oposto pelo vértice desse ângulo B, ó, rosinha, ó, eles têm a mesma medida também, ó, tá vendo? Um de frente ao outro. Se eu pegar essa bolinha e colocar em cima dessa, eles vão ser ângulos correspondentes com o mesmo valor, certo? Agora aqui, ó, o que são ângulos correspondentes? Ângulos correspondentes são aqueles que estão na mesma posição e possuem as mesmas medidas. Então, observe aqui, ó, vermelhinho com vermelhinho, azulzinho com azulzinho, amarelo com amarelo, verde com verde. Eles estão na mesma posição, eles sempre vão ter a mesma medida, eles sempre serão iguais, certo? Quando eles estão na mesma posição, certo? Alternos internos. De novo, é como se eu tivesse assim, ó, oposto pelo vértice, ó. Esse é igual a esse e esse, ó, que estão na mesma posição, vai ser igual. Então, seria, vamos supor que esse seria x, esse é o x, esse é o y, esse é o y. Tá vendo? Como se eu pegasse essa reta aqui e colocasse em cima dessa. Eles seriam os opostos pelos vértices, teriam também sempre as mesmas medidas, certo? Aqui embaixo, ó, alternos externos estão se cruzando fora. É como se eu... Ó, tá vendo? Esse vai ser igual a esse. E esse que tá aqui, ó, vai ser igual a esse aqui. Certo? Então, eles vão ter também sempre as mesmas medidas. Agora aqui, colaterais internos. Quando são colaterais internos, eles são suplementares. Quando eles são suplementares, a soma dos dois tem que dar 180. Então, vamos supor, aqui é como se eu tivesse esse ângulo aqui, esse ângulo x, ó, seria igual a esse ângulo x, certo? E esse ângulo aqui, y, seria igual a esse ângulo y aqui, ó. Os dois juntos, somando, ó, o x mais o y, teria que dar aqui os 180 graus, que é a meia volta. O mesmo aqui acontece com os colaterais externos, que eles estão por fora, ó. Aqui é como se eu tivesse o valor do x e ele correspondente a esse valor do x aqui, ó. Aqui como se eu tivesse um y e ele ia corresponder a esse ângulo y aqui, ó. Então, formando o x mais o y aqui, também tem que ser suplementares aí, formando o ângulo de 180 graus. Tudo bem? Dúvidas aqui? Então, Não, ele sim. resulta em 180 graus. Os colaterais, tanto o interno quanto o externo, 180. Alternos são iguais, ok? Então, agora vamos para os exercícios, ó. Observe a figura a seguir e determine as medidas dos ângulos indicados. Então, observem aqui, ó. O que eu tenho em comum? Eu tenho que o A, ele vai estar aqui, ó, correspondente aqui. O 7x vai estar correspondente aqui, certo? Então, eu posso dizer, ó, vou descer o 7x aqui, ó. Então, esse ângulo também vai valer 7x, ó, que ele está na mesma posição daqui, certo? Se ele vale 7x, eu já sei que 7x mais 5x aqui, que é meia volta, ó. Esse 7x mais 5x tem que dar quanto? 12x. Opa! Qual que é a soma de meia volta? Que eu falei. Seria 7x mais 5x. Tem que dar quantos graus? 180. 180 graus, certo? Então, aqui, eu vou somar, ó, 7x com 5x dá 12x, que vai ser igual a 180 graus. Pessoal, agora eu deixo o x no primeiro membro e passo 12 aí dividindo 180. 180 dividido por 12 vai dar 15, não é isso? Então, eu já sei que o valor do x é 15 graus. Agora é só eu descobrir quanto que vale cada um dos ângulos. Como que eu faço isso? Substituindo aí o x. 7 vezes 15 aqui, ó, 7x, não é? Eu vou fazer 7 vezes 15. 7 vezes 15 dá quanto? Dá 105 graus, não é isso? Então, eu já descobri que esse ângulo aqui, ó, é 105. Se
tem que dar meia volta, é 180. 5 vezes 15 aqui vai dar quanto? 75. Porque eu estou fazendo, ó, 5 vezes o valor do x. 5 vezes 15 graus aqui, ó, vai dar 75 graus. 105 com mais 75, ó, dá o 180, que é a meia volta. Bom, se eu já descobri que esse ângulo aqui, ó, vale 105 é o mesmo que esse aqui, que é 105. Se são opostos pelo vértice, quanto que vai valer o C aqui? Quem sabe me dizer? 105. 105, porque ele é oposto pelo vértice, eles estão de frente um ao outro, eles têm a mesma medida. Então, eu já sei que o ângulo 5x aqui vale 75, ó. O A, que seria o correspondente ao 75, ó. Eu tenho 5x aqui, o A vai ser 75 também, que é de frente um ao outro, é oposto pelo vértice, então ele tem o mesmo valor. Então, eu já descobri que o A vale 75, que é o que eu estava procurando. O ângulo C, que é o ângulo correspondente aqui de frente, vai ser o 105. E o X, que eu queria descobrir, né? 7x aqui, o X vale 15 graus. 7 vezes 15 deu 105. E 5 vezes x deu 75. Certo? Dúvida aqui nesse aqui? Gente, alguém perguntou alguma coisa no chat? Eu só respondo. Ah, 180. Muito bem, Pietra. É isso mesmo. Tudo bem aqui? Esse exercício deu para entender? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que meia volta é 180 graus. Então, eu tenho que primeiro descobrir o valor do x para depois descobrir quanto que vale 7x e 5x para olhar os ângulos correspondentes opostos pelos vértices aqui. Tudo bem? Então, vamos para a questão 2. Classifique as sentenças a seguir como verdadeira ou falsa. Os ângulos correspondentes possuem medidas diferentes? Não, eles possuem mesma medida, portanto, é falso, certo? Não, ângulos correspondentes são os ângulos que estão na mesma posição, portanto, eles assumem a mesma medida, certo? Os ângulos alternos internos possuem mesma medida? Sim, né? Porque eles estão eles estão se cruzando, opostos pelo vértice, estão dentro, alternos e internos, ó, dentro eles se cruzam, então eles estão na mesma posição, então é verdadeiro. Os ângulos alternos externos possuem medidas diferentes? Não, eles se cruzam fora, que eles estão na mesma medida também. Então, portanto, aqui é falso, eles têm mesma medida, certo? Os ângulos colaterais internos, aqueles que estão do ladinho dentro um do outro, somam juntos 180 graus? Sim, a gente acabou de ver aí. Os ângulos colaterais externos são suplementares e somam junto 90 graus? Não, eles somam junto aqui 180 graus e não 90, né? Portanto, é falso, ok? Agora, vamos lá. Aqui ele está falando assim, ó. Na figura abaixo, nós temos as retas paralelas R e S, cortada pela transversal T, certo? O valor do x mais o y é. Então, ele quer saber o valor do x mais o y. Prestem atenção aqui. Se eu tenho 20 graus aqui, ó, e eu tenho o y aqui com a mesma abertura, ó, quanto que vale o y? Se eles estão, 20. ó, alternos externos, eles valem 20. Então, eu já sei que meu y é 20 graus. Ele quer que eu descubra agora o valor do x. Então, vamos pensar assim, ó. O x está aqui, certo? Se eu pensar que aqui eu tenho 70 graus e aqui tenho a mesma posição, ó, então aqui eu já sei que aqui também vai ser a 70 graus. Vocês concordam Vai valer comigo? 110, senhora? Porque eles estão aqui na mesma posição, certo? Lembrando agora que meia volta tem que dar 180 graus, eu já tenho 70. Quanto que falta aqui para 180? 110. 110. Então, eu já sei que o meu x aqui, ó, vale 110 graus. Agora, como ele quer a soma do x mais o y, somando esses dois aí, nós vamos ter aqui um total de 130. 130 graus. Certo? Então, a resposta correta seria a letra C. Tudo bem? Deu para entender esse daqui?
Sim, senhora. Fácil, né? Bem fácil. Bom, vamos ver esse aqui agora. Ó. Uma transversal intercepta duas retas paralelas formando ângulos alternos internos. O que é alternos internos? Que eles se cruzam dentro, portanto, eles têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, eu posso dizer que 5x mais 8 é igual a 7x menos 12, certo? Então, vou colocar aqui, ó, 5x mais 8 vai ser igual a 7x menos 12, porque eles são ângulos de mesma medida, só que eu vou ter que descobrir quanto cada um vale, certo? E aí ele fala, a soma das medidas desses ângulos então eu vou ter que somar esses dois ângulos. Como eu já sei que eles são iguais, vamos lá, ver quanto cada um vale. Então, vou deixar aqui, ó, 8 no primeiro membro, vou trazer para cá mais 12. Por que eu vou trazer o que não tem x para cá? Porque senão eu vou ter que fazer multiplicação por menos 1, e eu não quero. Então, fiquei 7x no segundo membro, vem para cá menos 5x, certo? Então, ficou 12 mais 8, 20, que é igual 7x menos 5x dá 2x. Aí eu pergunto para vocês, que número que eu multiplicar aqui por x, que eu vou ter 20 como resposta? 2 vezes quanto dá 20? 10. Isso, então eu já sei que o meu x vale 10 graus, certo? Se o meu x vale 10 graus, agora eu vou substituir, ó. 5, não é 5x mais 8? Então, ó, 5 vezes o valor do x vai ser 5 vezes 10, que dá 50. 50 mais 8 dá quanto? 58 graus. Então, eu já descobri que aqui é 58 graus. Agora, eu vou descobrir o segundo. O segundo é 7x menos 12, certo? Então, eu vou fazer 7 vezes o valor do x, que é 10 graus. 10 graus, menos 12, 70, ó, 7 vezes 10 dá 70, 70 menos 12 dá 58. Então, eu já descobri que cada ângulo é 58, mas ele quer a soma dos dois, 58 mais 58, eu vou ter um total aí de 116. Tudo bem? Então, achei o valor dos dois ângulos aqui, ó, 58 mais 58. Tudo bem aqui, galera? Sim, senhora. Dúvidas? Alguém está com dúvida? Se alguém tiver, pode perguntar. Não. Então, vamos agora para o próximo. Esse é mais fácil ainda, ó. Vamos lá. O 45, ele está na posição de qual número aqui, ó? Senhora, o Timóteo não entendeu. 4. Não, Sora? Não, Sora, eu falei que eu tô sem dúvida. Ah, entendi. Então, vamos lá. Pessoal, ó, então vamos lá. Olhando a 5 aqui, ó. O 45, ele está na posição de qual letra aqui embaixo? Dá, né, senhora? Tá? Então, eu já sei que o A é 45 aqui, certo? O A vale 45 graus. Agora aqui, o 105, ó, ele está em qual posição aqui embaixo? Hã? Dá C, senhora. Da C. Então, eu já sei que o C também vale 105. Bom, se eu sei que o C vale 105, que o A vale 45 e que esses três ângulos juntos aqui formam um ângulo de 180 graus, ó, que é meia volta, somando o que eu já tenho, quanto que falta aí para 180? Que é 30. meia volta. 30. Então, quanto que vai valer o Y? 30. 30 graus. Entenderam? É só eu pegar os 180 graus lá, que é a meia volta, e tirar o que eu já tenho aí, ó. 105 com 45 dá 150. 180 mais 150 vai dar uma diferença aí de 30 graus, que é o valor do meu Y. Então, eu já descobri que o A é igual a 45 graus, o C é igual a 105 graus, e o Y aí é igual a 30 graus. Somando esses três aqui, vai dar o 180, que é essa meia volta aqui em vermelhinho que eu fiz. Tudo bem? Esse aqui também? Fácil, né?
mamãozinho na manteiga, vocês não acham? Tá muito fácil. Bom, alguém com dúvida aqui nesse aqui? Galera, alguém com dúvida? Não, senhora. Não? Certeza absoluta? Sim. Então, vamos para o próximo aqui, ó. De novo, ó, calcule as medidas de x e y para cada caso. Considere P e Q e RS paralelos. Então, vamos lá, galera. De novo, eu caí naquele ângulo aqui, ó, que eu não tenho como olhar ângulos correspondentes. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Posso cortar esse ângulo em dois com uma reta transversal, ó, PQ, vamos colocar aqui ela como R. Então, eu fiquei com um novo ângulo aqui e com um novo ângulo aqui, certo? Então, ó, se eles são alternos e internos aqui, eu já sei que o Y vai ser igual a esse, e esse daqui, ó, vai ser igual a esse, certo? Então, esse vale 130 e o Y vai valer igual a esse aqui, certo? Assim como o X vai valer igual a esse, porque eles são alternos internos aqui, ó, certo? Então, o X vai ser igual a esse. Bom, se eu tenho o Y e o 130 aqui, ó, formam aqui um ângulo de 180 graus, dois, certo? Se eu já tenho 30, quanto que vai valer meu Y aqui? 50. 50. Então, eu já sei que meu Y é 50 graus, certo? Vamos supor que aqui seja o ângulo A. Quanto que vai valer meu ângulo A aqui? Se eles são alternos internos, ó, eles vão ter a mesma medida. O A também vai valer quanto? 50, vocês concordam? Eles estão se cruzando aqui dentro. Então, ele vai ser 50. 50 graus, certo? Bom, e agora o X? Como é que eu faço para descobrir o valor do X? Aqui não tinha um ângulo de 90 graus aqui, que eu cortei ele ao meio? Se o A vale 50, quanto que sobrou para o outro lado, para o ângulo B? 40. 40. Ele não valia 90 aqui? Não tinha um ângulo retinho aqui de 90, que eu cortei ele ao meio? Ao meio não, quase ao meio, né? Então, ficou 40 do outro lado. Se o B é 40 e o X aqui é ângulo alterno com ele, ó, o X vai valer 40 também. Tá vendo que eu não precisei nem fazer nenhuma continha? Eu já descobri automaticamente. Então, eu sei lá que o Y é igual a... O Y é igual a 130 mais Y, que dá o 180 aqui. Então, eu achei que o Y valia 50, ó. Que é o que falta para 180, que é essa continha. O A com o Y são ângulos alternos internos, então eles medem 50 graus cada um, certo? Como o A e o B junto tinham que dar 90, o que sobrou para o B? Sobrou 40, eu já tinha 50, sobrou 40 para o B. E como o X e o B são alternos internos também, eles vão ter o mesmo valor, certo? Dúvidas aqui? Não, senhora. Não? Agora, vamos ver esse daqui, ó. Aqui, o X. De novo, eu não tenho medida do X, certo? Aqui eu nem vou precisar saber o valor, ó. Por quê? Porque agora eu vou cortar aqui o X. Deixa eu só pegar, ó. Caneta, vamos trabalhar, vamos lá. Então, eu vou cortar aqui o X, ó, por uma reta paralela P, certo? Bom, observe que aqui eu tenho 15 graus. Então, esse ângulo aqui que formou, ó, ele também vai ser de 15 graus, que está na mesma posição, certo? Mas, eu preciso saber agora, vamos supor que ele vale aí, ó, já descobri que ele vale 15. Agora, eu tenho que saber aqui embaixo quanto que ele vai valer, certo? Mas, para isso, eu vou descobrir aqui embaixo primeiro, ó. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Prestem atenção. Cortando aqui, vamos colocar aqui como T, certo? Aqui eu vou ter o ângulo B e o ângulo A. Vamos lá. 120 aqui para Y, vamos primeiro descobrir aqui quanto que vale o Y, ó. O Y, se eu tenho 120 para 180, falta quanto aqui? 60. 60, então eu já descobri que o Y é 60.
Agora, se eu já tenho essa informação que o y é igual a 60, ele está na mesma posição do A. Concorda? Que o y está na mesma posição do A? Sim. Ó, cortando uma paralela, ele está na mesma posição. Então, eu já sei que aqui o ângulo A também vale 60, que está na mesma posição. Só que aqui, observem que ele valia 90. Se eu já tenho um ângulo de 60 aqui, ó, quanto que vai sobrar para o meu B para dar 90 graus aqui? 30. 30. Então, eu já sei que o meu B vale 30. Se o B vale 30 e o B é ângulo alterno interno com o X aqui, ó, esse ângulo aqui, então essa metadinha aqui também vai valer 30. Então, eu já sei que esse ângulo X aqui, ó, 30 mais 40, mais 15, que é esse ângulo aqui, ó, vai ser quanto? 45, Sora. 45x. Então, eu descobri que o meu X vale 45, o Y vale 60, o ângulo B que eu tinha aí vale 30, o ângulo A, Vale 60. que é igual a 60 graus. Tá faltando algum? Não, né? É o que eu queria descobrir. Pronto, descobri todos os ângulos aí, ó. Y é igual a 60, o A é igual a 60, o B é igual a 30 e o X igual a 45, que é a soma desses dois aqui. O de 15 e o de 30. Certo? Dúvida aqui nesse exercício? Por que 30? Por que 30? 15 mais Porque, 30. porque aquele era um ângulo de, ó, observem que O aqui... X. Oi? O X. Então, o X é 30, ó, porque ele é alterno interno com esse outro aqui, ó. Eles se cruzam dentro, tá vendo? Dentro dessas duas retas paralelas. Se eles se cruzam dentro, eles têm mesmo valor. Assim como esse ângulo que tá aqui do lado, ó, seria o valor desse ângulo aqui. Como se eu tivesse um ângulo aqui, seria igual a esse. Assim como o X seria igual ao B. Eles se cruzam dentro, ó, então eles têm mesmo valor. Certo? Alternos internos, eles se cruzam dentro das duas retas paralelas, então eles têm mesmo valor, ok? Então, ó, 60 mais 30 dá esses 90 aqui, que era o ângulo de 90 graus, ok? Que é esse aqui embaixo. Agora, galerinha, esse daqui, ó, vai ficar para vocês fazerem de tarefinha. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar isso e igualar isso, descobrir o valor do x para saber quanto que vale esse ângulo, para ver... não, ele só pede para achar o valor do x, Vai né? faltar. Então, hã? Tem que fazer para quanto que vai faltar? Para completar 180 ou não? Não, é só você igualar esse ângulo igual a esse, eles estão na mesma posição, você só tem que descobrir aqui o valor do x, ó. Ah, é a mesma coisa que a gente fez na 4? Isso, só igualar e achar o valor do x. E também vocês vão ter que fazer aí a tarefinha 50, ó, para a próxima aula. Então, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos fazer já esse aqui, ó. Então, vai ficar 2x mais 30 graus Igual a 3x menos... igual a 3x menos 20 graus, ó. Vou trazer, ó, para o primeiro membro aqui, ó. Esse 20 graus, vai vir para cá mais 20 graus. Eu vou deixar esse x maior no segundo membro para não ter que ficar multiplicando por menos 1, tá? E esse vem para cá menos 2x, ó. Então, ficou 30 mais 20 dá 50. E 3x menos 2x dá x, ó. Então, eu encontrei que x é igual a 50 graus, ó. Certo? X, então, vai ser igual a 50 graus. Se o x é igual a 50 graus, ó, 2 vezes 50 dá 100. 100 mais 30 dá 130. Então, esse ângulo aqui do lado, se eu fosse achar a medida dele, seria 50. Aqui, 3 vezes 50 dá 150. 150 menos 20 dá 130. Ó. Então, eu já provei que aqui é 130 e aqui também é 130 graus. O que falta do outro lado é o 50 para o 180. Certo? Dúvida? Dúvidas? Não, né? Então, é isso. Tarefinha 50 para a próxima aula, viu, galera?
Pessoal, fazer chamada rapidinho, rapidinho. Não, eu já fiz, né? Não fiz, não. É da outra sala que eu fiz. É mais fácil só colocar quem está presente. Pietra, Tiago, Ana Júlia, Luca, Maria Eduarda, Maria Eduarda, você tem a recuperação para me fazer me enviar até quinta-feira, tá? Tá lá no seu e-mail particular, tá bom? Pietra sai. Timóteo. Sofia. Pronto, Giovana. Pronto. Pronto, galerinha. Chamada feita. Beijo. Até nossa próxima aula sexta-feira, viu? Oi, tem alguém que fazer alguma pergunta? 7. Os dois ângulos vão dar 180, né? Não. Não. Não é Peraí. para dar 180? Oi? Não, eu tenho que igualar um ao outro, ó. Eles estão na mesma posição, então um é igual ao outro. Eu igualo um é igual ao outro, ó, e acho o valor do x. O x vale 150, então quando eu faço 3 vezes 50 dá 150, menos 20 dá 130 graus. Aqui, 2 vezes 50 dá 100, mais 30, 130. Então, eu provei que eles têm o mesmo valor, ó. Ele quer saber o valor do x apenas, certo? Tá bom, obrigada. Tá bom, senhora. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima aula. Senhora.